Que grande paradoxo você apontaria na sua poesia? Isso é uma pergunta dificílima, né? Eu teria que pensar, não é muito, porque ela pode apresentar paradoxos pontuais. Eu não vejo, assim de pronto, eu não vejo que ela tenha um paradoxo central que vamos dizer, irradie-se. Ela pode ter paradoxos pontuais, temáticos ou problemáticos, não é? Mas nunca como uma viga, um esteio assim central ou assim dominante. Falando do corpo, sim, de fato ele é o grande motivo da minha poesia. Quem me disse isso pela primeira vez, quem me mostrou isso pela primeira vez, eu não tinha consciência disso, foi Zé Guilherme Melchior, meu querido e saudoso amigo, morto tão precocemente, né? Que quando eu tinha 22 anos e ele 20, e eu levei os originais para que ele visse, e ele disse, poxa, é impressionante a presença do corpo na sua poesia. Você deve ver isso. E ele que me mostrou isso. Eu não tinha consciência. E ele que fez eu fazer o meu primeiro livro, o Zé Guilherme. Ele era mais moço que eu, mas eu era, naquela época, uma pessoa mais encrencada do que sou hoje. Eu era totalmente insulado, fechado e tal. E o Zé, ao contrário, era uma pessoa Solar, né? não é furão. Não, vamos arranjar o papel para o livro agora. Eu vou ligar para o Fernando Sabino. Eu sei que ele tem uma sobra de papel lá na gráfica dele, não sei o quê. Eu vou te dar, ele vai te dar esse papel. Eu jamais pensaria nisso, eu jamais pensaria em pedir papel para. Porque naquele tempo havia toda uma dificuldade, né? Não é como hoje, né? Que se pode fazer em casa um livro. Era tudo difícil. Era tudo difícil, não, é diferente, né? Então o Zé fez isso, pegou, ligou, ô Fernando Sabino, não sei o que lá, e eu lá. Aí pegamos o papel, uma resma, né? Nem foi papel, foi uma resma, assim, que tinha sobrado lá da editora do autor, que o Fernando Sabino, o Rubem Braga, tinham fundado a editora do autor, né? E outros, não foram os dois só. Mas, enfim. Aí o Fernando disse, não, claro, vocês passam aqui e tudo. Aí passamos lá, pegamos uma resma de papel e o livro saiu baratinho, né? Porque o papel era caro e tudo, era um papel ótimo e tudo, que a gente fez o livro. Quer dizer, eu mandei fazer o livro numa gráfica Borsoi, em Ramos. Era uma coisa toda assim, em Ramos. A gente ia lá, botava o papel e depois íamos de ônibus para Ramos, né? Não sei o que, buscar o livro. Tal. Curiosamente, o livro ficou pronto no dia 15 de julho de 1963. Dia dos anos de minha filha, que nasceu no dia 15 de julho de 1971. É incrível isso. No mesmo dia do livro, foi o dia dos anos dela, né? Anos depois. A última pergunta traria você para o cinema, uma convergência aqui da fala com o cinema, para pedir para você falar, porque você tem um poema no Lar, eu comecei com o Lar, termino com o Lar, um poema chamado Riviera, e como é que é uma vivência que você tem com Godard, o primeiro Godard, que me espanta, porque é tão difícil aquele filme para mim,
Mas para você não é. Não, e você Godard... reescreve o Godard nesse poema Riviera. Godard é uma descoberta incrível que eu fiz sozinho, que norteou muito a minha vida e norteia até hoje. Eu leio muito sobre ele, eu vi todos os filmes dele que eu pude ver, e foram quase todos, não é? E a grande descoberta é que eu era um apaixonado de Antonioni e Bergman, como sou até hoje, não é? E aí um dia eu entrei no cinema Riviera, que ficava onde hoje é uma boate gay chamada Le Boy, que fica no posto 6, ali embaixo, assim, era o cinema Riviera. E aí entrei lá e comecei a ver um filme que se chamava Abu de Soufre, o Acossado em português. Eu não sabia quem era nem nada. Aí comecei a ver aquele filme e disse, bom, a máquina do filme está com defeito, porque me parecia, era tão picotada a montagem, compreende? Era tão assim, o jump cut, né? Era tão assim que eu dizia, ou eu estou passando mal e tô vendo assim. E aí olhava para trás para ver se a câmera falhava, compreende? Ou se eu estava passando. Eu não conseguia entender aquela montagem jump cut. Né? Aí, pela única vez em minha vida, eu fiquei da sessão de 2 às 4, porque naquele tempo podia isso, né? Eu fiquei de 2 às 4, de 4 às 6, compreende? Para compreender aquele filme. Aí saí, eu tenho um texto até que está inédito, aí saí e fui para uma padaria perto e peguei, eu disse, eu preciso telefonar. E tinha um telefone daqueles pretos gordurosos de padaria, de bar, que o telefone era gordura pura, assim. Aí peguei aquele telefone e liguei para um chapa meu, um amigo meu, e disse, escuta aqui, Luiz, eu acabo de ver um filme de um cara chamado Jean-Luc Godard, que nem ele próprio, Jean-Luc Godard, sabia que ele era Jean-Luc Godard, né? Ele não sabia. Eu estou vendo um filme que esse filme, ele me afasta de Antonioni e Bergman, completamente. Ele vai superar Antonioni e Bergman. Não é à toa que o Truffaut, grande amigo de Godard, e que depois brigaram para sempre, né? Disse que há um cinema antes de Godard e um cinema depois dele. Você pode não gostar, não entender, mas ele deu uma nova forma de filmar, uma poesia. Godard é um poeta incrível, né? E tudo. De maneira que eu acho que isso foi uma descoberta solitária, compreende? Eu tive, assim, um êxtase, uma epifania, não é? Vamos dizer assim. O que é aquilo? Sou eu que estou passando mal e vendo aquelas coisas todas assim, ou é a máquina, compreende tudo? Então, foi um momento importante, compreende? Assim como importante foi ouvir pela primeira vez, aos 6 anos, Le Sacre du Printemps, de Stravinsky, que é outro de uma outra área, que também eu disse, música é isso. Compreende? Assim, foi por quê? Porque eu tinha um tio melômano que adorava música, que ouvia música, que tudo, que me fazia ir na minha casa. Essa música não era exceção, não era absolutamente exceção. Era uma música que se ouvia naturalmente, né? A música de concerto, né? A chamada música de concerto e tudo. Então, e ele ouvia na época Stravinsky e tudo, essa coisa toda, de maneira que eu fui criado ouvindo essa música. Queria ser maestro, imagina.
Você tem cara de maestro. Mas não tenho... Deu poema. Deu? Vai dar? Vai dar, só vou trocar a bateria aqui para esse último poema aqui. Isso. Esse daí foi engraçado mesmo, essa ida no cinema. E o cinema vazio, né? Porque, pô, ninguém sabia nada, né? E nem eu, né? Estavam lá, você olhava assim, umas pessoas isoladas assim, no cinema, naquele cinema subterrâneo, né? Porque você descia. Eu vi Help lá. Você viu o Help lá, né? Pois é, então você sabe exatamente. Você passou por uma coisa parecida. Então, poxa, 2 horas, 2 horas da tarde, ninguém. 4 horas, ninguém. Então eu fiquei, quer dizer, pouquíssima gente, né? Ninguém sabia Jean-Luc Godard, nem eu. Foi em que ano? 1962. 62. Eu tinha 22 anos. Poema Riviera, dedicado a Rodrigo Fonseca. Acossado no subsolo pelo gesto gratuito, preso na cadeira durante 2 sessões, sob o pulso entrecortado do crime e do amor, livre, errático, debaixo do lençol e da morte, disparada na rua, traído, denunciado, entregue, atingido nas costas, correndo até cair no asfalto, de cara para o céu e para o rosto do anjo delator, distante, indiferente, americano, que já olha para mim, espectador surpreso, xingado com desdém, no fim do sopro da vida, pela boca quebrada por desgosto e nojo, mas sem abandonar o cestro, o estilo imitado, made in USA, de passar o polegar sobre os lábios. Porque o Drummond faz assim, imitando Humphrey Bogart. Faz assim com os lábios. Assim. Ok? Lá não foi bom. Bom. E aí, gostaram aí do... É? Depois ele ficou mais tranquilo. Achou o encosto. Depois de Godard, depois dele falar de Godard, puxa, Stravinsky, eu cantei essa peça no Teatro Municipal, com a maior coro aqui do Rio, a Associação de Canto Coral da Cleuf, especialista em barroco. Cleuf de Matos. Ela trouxe umas 2 vezes Stravinsky aqui.